Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Este é o programa Astrologia e Carreira, onde conversamos sobre o uso da astrologia como ferramenta para o seu desenvolvimento profissional. O programa de hoje tem como tema Parado e Perdido, sem saber como direcionar o seu futuro profissional? Eu sou Maurício Bernes, astrólogo vocacional e empresarial que há mais de 30 anos oriento pessoas nas suas escolhas e direcionamentos profissionais. O programa de hoje tem o tema que é um relato do motivo de uma pessoa ter feito o curso da Jornada à Realização Profissional que eu ministro com certa regularidade. Então, ela disse assim: me sinto parada e perdida. Como eu posso direcionar o meu caminho profissional, meu futuro profissional? Ou seja, ela se inscreveu porque estava se sentindo perdida, estava se sentindo sem rumo. Pode ser que você não esteja nessa condição, mas você examinar o seu futuro profissional, será que você tem um vislumbre, tem uma visão de onde você pode chegar? Porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa não está parada profissionalmente, está caminhando, está trabalhando, está realizando, está produzindo, mas pode ser que esteja assim, sem uma clara visão do direcionamento da sua própria carreira. Então, eu vejo que são situações que frequentemente as pessoas se encontram. Então, mesmo que hoje não esteja acontecendo alguma dificuldade nesse sentido, é importante você examinar se para o seu futuro não está sujeito a acontecer. Porque quando nós muitas vezes estamos produzindo, trabalhando, não paramos necessariamente para fazer o planejamento da nossa carreira. Deixamos muito ao sabor ou da empresa que nós trabalhamos, às vezes até cobramos da empresa. Será que existe assim um planejamento para a minha carreira aqui? Eu tenho uma perspectiva de crescimento aqui? Mas você precisa saber como desenvolver essa perspectiva. E eu vejo que mais do que o planejamento de carreira dentro das empresas, é importante o planejamento de carreira para si mesmo, ou seja, cada um de nós fazer o seu próprio planejamento. Por quê? Porque nós temos que tomar como base uma meta. Então eu já dou uma dica aqui para vocês, é preciso ter uma meta. É preciso saber aonde a gente quer chegar. Ter uma direção, ter um sentido. Eu uso a expressão do vetor, que na física é um símbolo de uma flechinha, vamos dizer assim, que indica a intensidade, o sentido, né, a direção de uma força, quer dizer, a quantidade, a direção e o sentido de uma força. Porque com isso nós estabelecemos exatamente isso, qual é a direção que nós vamos, qual é o sentido que nós estamos seguindo e aonde é que nós vamos chegar, porque quanto de energia nós temos para chegar aonde nós queremos chegar e como direcionar a nossa energia para chegar aonde nós queremos chegar. Isso tudo você pode estar se perguntando, bom, mas como é que eu posso fazer isso? Primeiro de tudo, nós precisamos nos conhecer. Precisamos olhar para dentro de nós e verificar alguns pontos. Quando nós usamos a astrologia, fica mais fácil. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza do nosso signo solar, que é o signo que a gente conhece, então uma pessoa de Áries, outra de Touro, outra de Câncer, ela tem a essência dessa expressão, dessa natureza que precisa ser aplicada na vida profissional. Então, ao examinarmos a nossa natureza, mesmo que você não conheça a astrologia, você pode examinar se você é uma pessoa mais ativa, mais dinâmica, mais competitiva, se você gosta de fazer as coisas da sua maneira,
ou gosta de compartilhar? Como é que você se sente melhor trabalhando, tendo uma chefia próxima ou uma chefia que dá mais autonomia? Enfim, fazendo uma lista de características pessoais para que você possa, né, se direcionar. Porque para começar a caminhada, nós precisamos saber quais as ferramentas que nós temos. Muitas das vezes nós vamos observar que precisamos desenvolver outras qualidades, outras características que às vezes não são tão evidentes para nós mesmos. Quando a gente fala em astrologia, nós falamos, por exemplo, do planeta Mercúrio, que está associado ao pensamento, às habilidades manuais, às habilidades intelectuais, e também a capacidade de comunicação, ou características ligadas à comunicação, o pensamento. Então, mesmo, mais uma vez, mesmo que você não saiba astrologia, nem saiba onde está o Mercúrio no seu mapa, você pode fazer o exercício de pensar: como é que eu penso? Eu sou uma pessoa que penso com profundidade as coisas, eu sou uma pessoa que penso muito rapidamente, não tenho muita paciência em ficar examinando, estudando, analisando. Eu me considero mais analítico, tenho pensamentos mais analíticos ou pensamentos mais diretivos, onde eu chego rapidamente à conclusão. Ou será que o meu pensamento é muito permeado por ambientes emocionais? Será que eu me deixo que minhas emoções dominem meus pensamentos? Ou quando eu penso alguma coisa, eu já logo me emociono? Então, você pode definir 4 ambientes ou formatos de maneira de pensar. Uma delas é o pensamento dos signos de terra, pensamento concreto, sensorial objetivo. Então, eu penso assim, muito dentro do que é o chamado pé no chão. Ou você pode ter um pensamento mais abstrato, mais aéreo, vamos dizer, né, nos signos de ar, onde você pensa de forma mais aberta, de forma mais até ampla, com muitos arrazoados, troca muito pensamentos, e vê as coisas de uma maneira até abstrata, e não necessariamente concreta, né? Vamos dizer assim, você está mais ligado no que hoje se fala de narrativas, né? Do que realmente em posicionamentos concretos. Maneira de pensar, né? Existe uma outra maneira de pensar, que é o pensamento efetivamente de natureza emocional. Então, ele é identificado quando você, ao tomar suas decisões, ao pensar em alguma coisa, que sempre tem a carga emocional, sempre tem o efeito que produz nos outros, o efeito dos outros sobre seus pensamentos. Há um movimento muito assim de mudança conforme os humores, né? Se você é uma pessoa que tem muita alteração de humor, você vai observar que seu pensamento tem uma carga emocional. E existe o quarto tipo de pensamento, o pensamento de fogo, né? Que é um pensamento muito diretivo, imediatista, muito como uma energia do fogo assim muito grande, né? A gente diz assim, vem de dentro aquela energia, a pessoa já se esquenta com o próprio pensamento, né? Com as coisas. Então, se você identificar isso na sua estrutura de pensar, você já vai ver que há uma necessidade dentro de um direcionamento da sua vida profissional, né? Onde você pode ter que fazer adaptações, né? Porque a gente pode ter uma característica, mas a gente pode desenvolver uma versatilidade para poder ter uma adaptação àquilo que seja necessário para o desenvolvimento da carreira. Porque dentro dessa perspectiva de futuro profissional, existe também a condição de você, assim, as pessoas, bom, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha área, com um bom retorno financeiro, enfim, estabelecendo uma meta, um objetivo. Mas para isso, se eu não tiver versatilidade para me adaptar a determinadas necessidades que são inerentes àquele desenvolvimento,
dificilmente eu chego lá. Então, pessoas muito inflexíveis, teimosas, com pensamentos assim de que só eu é que estou certo, meu pensamento é que é o certo, só eu que sei, o jeito eu sou assim, né? Não, isso é meu jeito. Então, dificilmente essas pessoas vão conseguir ter um futuro profissional promissor. Então, vocês vejam o que eu estou falando para vocês, né? Pode ser que você estivesse pensando aí, puxa, não, falar de futuro profissional, então é porque quando o Saturno está aqui e o Júpiter está lá, então eu vou seguindo, vou chegar. Tem esse efeito, sim. Mas antes de tudo, nós precisamos saber, dentro de nós, quais são as coisas que nos impulsionam para frente, para o alto, né? E quais as coisas que nos seguram, nos amarram, nos atrasam. Então, quando a carga emocional é muito grande, é difícil a pessoa conseguir conduzir o seu futuro. Então, é importante ter um autodomínio. Não é o controle e a repressão das emoções, mas o autodomínio. E aí, mais uma dica para você aqui. Identifique como é que você sente as coisas. Parece uma coisa meio óbvia que eu estou falando, mas não é. Pouca gente para identificar a maneira como sente as coisas, a maneira como sente a sua vida profissional, a maneira como se sente no seu trabalho, a maneira como você se sente diante das pessoas com as quais você se relaciona dentro do seu trabalho. Então, quando você faz esse exercício de percepção, de perceber o que você sente. Veja bem, vamos lá. Primeiro eu falei do pensamento, o que você pensa. Agora eu estou dizendo para você verificar o que você sente. São condições distintas que se entrelaçam, obviamente, mas a gente tem que ver como que eu me emociono, porque a emoção é que é a motivação, é o movimento que conduz a pessoa. Então imagine, se nós estamos falando de futuro profissional, nós estamos falando do movimento em direção a esse futuro. Então, se eu não conhecer quais são as emoções, porque a emoção será o combustível desse futuro. Então, astrologicamente, a gente fala da posição da Lua no mapa astrológico. Mas você pode identificar sem usar o seu mapa astrológico, somente com a simbologia e com o seu autoexame. Como é que eu percebo? Quando vem a lua cheia, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Quando vem a lua cheia, a gente sente as coisas com mais intensidade e a gente pode perceber mais como é que é nossas emoções, como é que são nossas reações instintivas ou emocionais diante das coisas. Então, quando entra naquela fase da lua cheia, que você pode acompanhar aqui no meu programa também, Decisões com Astrologia, aqui no canal Maurício Bernes Astrologia, e verificar que naquele período que vem a força da lua cheia, a gente tem mais facilidade em ver como é que nós estamos emocionalmente, em ver como é que nós nos movemos, né, internamente, instintivamente, em contraponto com o racional. Então é na lua cheia que a gente consegue ver isso. Eu estou dando aqui as dicas para que você faça o trabalho com você mesmo, porque se a gente quer chegar em algum lugar, a primeira coisa que a gente precisa mesmo é ser responsável por isso, assumir a responsabilidade. Eu falo insistentemente. Não é o governo, não é meu patrão, não é o mercado que vai definir aonde eu vou. Eu tenho que tomar as rédeas do meu destino e me direcionar no sentido daquilo que eu quero. Portanto, é preciso que haja um sentido. Olha só, né? Se a gente quiser trabalhar com as palavras, né? O sentido, né? O que eu senti, é o sentido. Foi sentido por mim.
Então, as emoções, saber como é que a gente se sente, olha só, emocionalmente diante das situações, define a força do movimento que nós temos que fazer e define a necessidade do movimento e define o que leva ao movimento, o mote, o motivo, a motivação. Então, veja só, penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Eu já vejo de uma maneira assim que eu penso, aí logos é o conhecimento, o saber, né? Aí a existência, né? Então tomo consciência da minha existência. Trazendo essa afirmativa filosófica aqui para o seu dia a dia. Se você está aí perdido, ou mesmo que não está perdido, não sabe muito bem como é que está o seu futuro, pensa e tome consciência da onde você está. O que você é, aonde você está. Quem é você nesse contexto da sua vida profissional? Na segundo exercício, você veja suas emoções em relação, seus sentimentos em relação à sua vida profissional. Eu costumo dizer assim: você se sente reconhecido? Você se sente valorizado? Você se sente bem com as pessoas? Você se sente bem com o trabalho que você faz? Você tem medidas para isso? Por exemplo, né? Você faz um trabalho, atende uma pessoa aí no seu trabalho, produz um relatório, dando um exemplo, entrega esse relatório. O que você sente quando você conclui uma tarefa que lhe foi designada? Você se sente responsável pelo que você faz? Ou você se sente um robô fazendo simplesmente o que é preciso fazer e pronto? Sabe? Então, essa reflexão é o fundamento. Às vezes a pessoa, não, estou perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. Sim, acontece, acontece. Mas com esse caminho que eu estou mostrando para vocês já vão encontrando uma maneira de examinar e não ficar mais perdido. Por quê? Primeiro você tem que se encontrar. Encontre a si mesmo, né? Pelo pensamento, e depois pelas emoções. Então, essa dupla pensar, sentir, é uma dupla que nos conduz. É o balizamento do nosso direcionamento profissional. Deixa eu olhar aqui o meu roteiro para eu não perder aqui a sequência, senão o diretor me chama a atenção. Agora, por que eu estou falando disso, né? Eu vejo que eu tenho como um dos objetivos meus é mostrar para vocês que existem oportunidades para a gente nos conduzir melhor na nossa vida profissional. Existe a possibilidade de se ter mais clareza com relação ao nosso futuro profissional, né? Existem os ciclos, eu convido você a assistir os programas anteriores que falam de ciclos astrológicos aplicados à sua carreira. Existe um estudo sobre motivação. Eu vejo, se você puder assistir desde o primeiro programa, nós estamos no programa 16, se eu não estiver enganado. Então você pega a sequência de programas, vem assistindo, para você ver que existe uma dinâmica, existe uma linha mestra, existe uma metodologia que eu venho transmitindo aqui para vocês. E isso é uma oportunidade que você está tendo para poder melhorar a sua vida profissional, para poder ter mais clareza a respeito da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional e, como objetivo final, a realização profissional. No curso Jornada Realização Profissional, que eu realizo, um dos itens fundamentais é o trabalho com as emoções, porque as emoções estão também ligadas com a memória. E a memória, ela é fundamental para que a gente possa trabalhar
a reestruturação da nossa mente. Porque somente com a reestruturação da nossa mente, com novos comandos no nosso subconsciente, com o inconsciente reprogramado, é que nós vamos dar uma direção mais fácil para a nossa vida automaticamente. Porque aí repousa outra dica para você, né? Se você emocionalmente não se transforma, dificilmente seus resultados serão diferentes. Não adianta só mudar um comportamento. Dizer, não, agora eu vou fazer assim, 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 porque para chegar naquele lugar precisa fazer isso, 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 isso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque quando nós mudamos só o comportamento, sem mudar a alimentação que nós dávamos ao comportamento anterior, este comportamento transformado vai voltar a ser da maneira como era antes. Porque nós precisamos mudar o que é a alimentação do comportamento. É como uma árvore. Você joga água num lugar, a raiz vai em busca daquela água. Então a gente tem que mudar a água que a gente coloca na nossa raiz, que é o nosso comportamento. Então vejo que esse ponto é importante, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que ela tinha assim, como é que a gente diz, uma certa tendência, né, assim, a impulsividade. O que é a impulsividade? É uma emoção que vem, muito comum em pessoas com componentes arianos no mapa, sagitarianos no mapa, às vezes aquarianos, dependendo de onde está Urano, tudo no mapa. Então a pessoa tem aquela impulsividade, ela tem rompantes, tem momento que ela não consegue se controlar e age de forma impensada, né? Então, a pessoa se precipita. Estava falando do exemplo aqui da pessoa que tinha isso, e aí diz, não, vou me controlar, não vou mais, né? Não vou mais agir por impulso. Mas vira e mexe a pessoa se pegava novamente agindo por impulso. Por quê? Porque não adianta. Nós temos que saber onde é que está a origem. Onde é que está a origem, né? Aí a pessoa vai buscar no seu passado, daí a memória, vai buscar na sua história, onde é que ela desenvolveu aquela ansiedade, onde é que ela desenvolveu aquela necessidade de agir com tanta energia e tão abruptamente. Por que que ela se tornou assim tão competitiva, com tanto medo de não dar certo ou de perder, que ela precisa agir com muita rapidez, violência, agressividade, às vezes. Então, isso são coisas que a gente precisa estudar dentro de nós. É óbvio que o estudo com um mapa astrológico, detalha isso, detalha aquilo, facilita, mas você pode, e a minha missão aqui é mostrar para você que você pode fazer sua autoanálise, a sua autodescoberta e redirecionar a sua vida, né? Aí tem gente que pergunta assim para mim, né? Estou aqui, os perguntam aqui. Não, mas eu acho que você está falando aí e tal, mas não é assim, não. Eu já tentei fazer esse movimento, mas eu vi que às vezes eu não consigo, porque como é que eu vou ficar lembrando do meu passado e tal? É muito difícil. Olha, quando a pessoa embarca em pensamentos limitantes, né? A pessoa fica se limitando. Não, isso não dá, aquilo não pode. Você fala, eu estou falando aqui, aí a pessoa, já tem gente pensando aí, não, mas o problema é que tal, tal, tal. Quer dizer, a pessoa está preocupada com o problema e não com a solução. Olha, o pensamento, nós temos que ter a capacidade de manter dentro de nós o pensamento que seja direcionado a um objetivo que a gente considere favorável para nós. O famoso pensamento positivo, só que colocado aqui num sentido prático. No hermetismo, nos estudos ocultos, né, das ciências ocultas, tem um autor antigo aqui, que eu já citei ele algumas vezes, Louis Claude de Saint-Martin, ele diz o seguinte: o pensamento não pertence ao homem.
né? É como se a gente fosse, assim, alvo de pensamentos que circulam e chegam na cabeça da gente, e a gente tem o livre-arbítrio de mantê-los ou de não mantê-los. É lógico que isso envolve espiritualidade, tudo e tal, mas se a gente examinar bem, veio um pensamento aqui na minha cabeça. Aí eu vejo se eu colocar aquilo em prática, vai me trazer benefício ou não. Se não vai me trazer benefício, deixa aquilo de lado e vamos adiante com um pensamento que nos traga benefício. Então, quando eu falo em futuro profissional, o que você pensa a seu próprio respeito em termos do seu futuro? Então, sabe, essa objeção de que não, isso tudo aí não funciona, não dá certo, porque volta atrás e tal, não é uma objeção. Porque o pensamento, por isso que eu comecei o programa falando do pensamento. O pensamento é que é o primeiro passo para tudo. Junto com o sentimento, eles vão dar o balizamento e a direção do que você precisa ir. Então, uma outra dúvida, a pessoa perdida, né? Parado e perdido, né? Então, por que parado e perdido? Tá vendo? Estou parado aqui. Eu estou parado. Por que eu estou parado? A pessoa para por quê? Porque ela não sabe para onde ela vai. É óbvio, por isso que está parado e perdido. Veja que quando a gente está de carro em algum lugar, errou o trânsito, o caminho, hoje tem esses aplicativos, né? Graças a Deus, mas errava o caminho, primeira coisa, para aí e pergunta para alguém, não é verdade? Então, aqui é a mesma coisa, para e pergunta para você mesmo, seu eu interior, não é? Onde é que você quer ir? Porque muitas das vezes você está perdido porque não sabe para onde vai. Então, estabelecer metas, estabelecer objetivos, ter um caminho, né, para seguir é muito importante. É muito importante, né? Como é que você pode, ao longo de todo o programa, eu já dei aqui uma espécie de um passo a passo, né? Que é como é que você pode realmente fazer esse direcionamento. Agora, vamos lá. Futuro profissional. Como direcionar o seu futuro profissional? Para resumir aqui, primeiro passo, examine como é que você pensa as coisas, como é que você pensa você mesmo, a sua maneira de pensar, né? Como é que ela funciona. Examine e veja quais pensamentos que vêm circulando na sua cabeça que eventualmente estejam lhe causando ou confusão, né? Ou estejam causando medo de você não seguir adiante. Quais são os pensamentos que estão que aparecem como fatores de limitação. Segundo passo, verifique suas emoções. Que você sente diante daquilo tudo que você está vivendo? O que você sente a seu próprio respeito? Às vezes você está se sentindo bem consigo mesmo, você se sente bem com as pessoas, então trabalhe o sentimento, né? Em terceiro lugar, veja a sua ação, se a sua energia de ação, se seus movimentos, se as coisas que você faz, você está fazendo em sintonia com as suas emoções e com o seu pensamento. E se há uma sintonia entre essas três condições. Se pensa, se sente e se age dentro de um mesmo contexto, dentro de um processo harmônico. A hora que você conseguir harmonizar esses três, você vai ver como se tirasse uma neblina da sua frente e você começasse a ver um horizonte, um caminho, uma estrada para seguir com um destino certo, um destino conhecido e sabido. Que na astrologia nós conhecemos como o caminho, né, da luz, o caminho da vida, que é o direcionamento da luz do sol, né? Então é como se, por isso que tem essa iluminação, né? Porque a hora que você consegue ter essa harmonia interior, você tem um vislumbre de um caminho para seguir. Se você gostou desse programa, vem me acompanhando aqui, compartilhe,
o programa com pessoas que você vê que pode se beneficiar também. Dê o seu like, se inscreva no canal e tenha esses benefícios desse conteúdo que eu trago para você. Muito grato àqueles que já estão acompanhando e vamos seguindo que na semana que vem tem mais.